De Smith a Marx, uma introdução. Curso sobre o pensamento econômico ministrado por Eduardo Sá Barreto. Esse curso é realizado pelo Esquerda Online, com apoio da Usina Editorial. Esse primeiro módulo é composto por 10 aulas podcasts que discutem as obras e ideias de Adam Smith, Davi Ricardo e Karl Marx. Recomenda-se papel e um lápis à mão. Você pode pausar, retomar ou rever essa aula a hora que quiser. Olá, meu nome é Eduardo Sá Barreto e esse é o curso de formação de Smith a Marx, uma introdução, promovido pelo Esquerda Online com o apoio da Usina Editorial. Na aula anterior, vimos a dupla natureza do trabalho, que é, ao mesmo tempo, concreto e abstrato. Isso implica a dupla natureza do produto do trabalho, a mercadoria, que é, ao mesmo tempo, valor de uso e valor. No início dessa terceira sessão, Marx aborda essa dupla natureza da mercadoria em outros termos. Segundo ele, como valor de uso, a mercadoria possui uma objetividade material. Mas como valor, todos os seus traços materiais encontram-se abstraídos. Deveríamos, por isso, dizer que o valor possui uma existência apenas ideal? Segundo Marx, não. O valor também possui uma objetividade, ainda que de outro tipo. A objetividade do valor é puramente social. Isso não quer dizer que o valor se trata de uma construção ou convenção social. Quer dizer que o valor é uma objetividade que pode constituir-se apenas por meio de relações sociais. Ou seja, apenas no plano social o valor existe objetivamente e apenas nas relações de troca ele pode manifestar-se. Isso justifica o retorno de Marx à relação de troca nesta terceira seção do capítulo 1. Como disse na aula anterior, ele vai seguir a linha de desenvolvimento do valor de troca, que corresponde ao próprio desenvolvimento das relações de troca entre as mercadorias. Fazendo isso, afirma ele, seguimos as pegadas do valor que se escondem nessas relações. O caminho a ser percorrido nesta tarefa é o da gênese do dinheiro. Percorrendo as diversas formas de expressão do valor, encontraremos a forma dinheiro. A elaboração do argumento nesse momento envolve a análise de 4 formas do valor de troca: forma simples, forma total ou desdobrada, forma universal e forma dinheiro. Segundo Marx, a forma simples já contém todo o segredo da forma de valor. Por isso, ele dedica uma atenção mais detida a ela. Tenha papel e caneta à mão, pois será conveniente ir registrando algumas informações para acompanhar os passos do raciocínio. A forma simples é aquela que relaciona duas mercadorias quaisquer. Eu vinha usando um casaco igual a 2 botas. Essa é uma forma simples. Marx utiliza 20 braças de linho igual a um casaco. Já sabemos que nessas igualdades entre mercadorias, a quantidade da mercadoria que está no lado esquerdo tem o mesmo valor que a quantidade da mercadoria que está no lado direito. Em termos mais gerais, poderíamos enunciar: X da mercadoria A tem o mesmo valor que Y da mercadoria B. Naturalmente, existe a possibilidade de que as mercadorias compareçam em posições invertidas. Mas, por ora, manteremos cada mercadoria sempre em posições fixas, pois veremos que a cada posição corresponde uma função distinta. A mercadoria do lado esquerdo, digamos as 20 braças de linho, expressa seu valor por meio da mercadoria do lado direito, digamos um casaco. Por seu turno, a mercadoria do lado direito apenas serve de material para expressar o valor da mercadoria à esquerda. Nessa aproximação das diferentes funções, cabe ao linho o papel ativo,
pois ele se utiliza do casaco para expressar seu valor. E cabe ao casaco o papel passivo, pois ele apenas comparece para manifestar o valor do linho. A mercadoria do lado esquerdo se apresenta como valor relativo, ou melhor, está na forma de valor relativo. Isso indica que o valor do linho pode apenas ser expresso relativamente, por meio de outra mercadoria, nunca diretamente. Assim, a forma relativa exige que outra mercadoria confronte-se com ela na forma equivalente. É a mercadoria do lado direito que funciona como equivalente, ou melhor, está na forma de equivalente. O resultado é que o linho adquire uma forma de valor diferente dele mesmo, isso é, diferente de sua forma natural. Sua forma de valor é, nesse caso, o casaco. Sua existência para além de suas propriedades úteis, ou seja, sua existência como valor, só se manifesta em sua relação com outra mercadoria. Por isso, nesse caso, só aparece em sua igualdade com o casaco. Em outros termos, a análise anterior descobriu que as mercadorias existem como valores, por serem fruto do trabalho humano abstrato. Mas nessa análise não surgia ainda, nitidamente, nenhuma forma de valor no sentido que vimos agora. É nessa relação de troca que o ser-valor de uma mercadoria obtém sua forma de valor no corpo material de outra mercadoria. Assim, a forma natural do casaco se converte na forma de valor do linho. Sabendo agora que a forma simples expressa o valor ao informar a proporção adequada em que duas mercadorias se trocam, Marx se volta à análise da qualidade dessa expressão. Usemos a ilustração do próprio autor. Tenha caneta e papel em mãos. Primeiro, ele supõe o valor do linho variando e o valor do casaco constante. Como reage à expressão do valor? Se o valor do linho cai à metade, a correta expressão agora será 20 braças de linho igual a meio casaco. Se o valor do linho duplica, a correta expressão será 20 braças de linho igual a 2 casacos. Depois, ele supõe o valor do linho constante e o valor do casaco variando. Como reage à expressão do valor? Se o valor do casaco cai à metade, a correta expressão agora será 20 braças de linho igual a 2 casacos. Se o valor do casaco duplica, a correta expressão será 20 braças de linho igual a meio casaco. Agora olhem para suas anotações e percebam. A nova expressão 20 braças de linho igual a meio casaco pode ter sido originada da queda do valor do linho ou da elevação do valor do casaco. E a nova expressão 20 braças de linho igual a 2 casacos pode ter sido originada da elevação do valor do linho ou da queda do valor do casaco. Em suma, a mesma variação na expressão do valor do linho pode ter origem em flutuações no valor absolutamente distintas. Ainda poderíamos acrescentar um terceiro caso, em que o valor de ambas as mercadorias variam na mesma proporção e direção. Digamos que o valor de linho e casaco dobrem. A expressão correta continua sendo 20 braças de linho igual a 1 casaco. Nesse caso, a expressão do valor não só não informa onde houve a variação do valor, mas sequer informa que houve variação. Todas as demais variações de valor em direções e proporções diversas podem ser compreendidas a partir desses 3 casos básicos. O fundamental desse exercício é que ele permite a Marx extrair as seguintes conclusões. Primeira, o valor de troca expressa o valor,
mas não reflete direta, exaustiva ou inequivocamente as variações de valor. Segunda, as mercadorias são trocáveis por serem encarnação de trabalho humano abstrato, por serem valor. Mas o simples fato de serem produto do trabalho humano não determina a priori a proporção em que as mercadorias serão trocadas. Terceira, o valor não se origina na relação de troca. A troca apenas o manifesta. Ou seja, a forma de valor pressupõe a existência de valor das mercadorias, não o inverso. Por fim, a contradição interna à mercadoria é representada como oposição externa. Essa última conclusão é apenas aparentemente difícil. Lembrem-se que a mercadoria é uma unidade de valor de uso e valor. Essa é a contradição interna, posto que, por um lado, realizar a mercadoria como valor exige negar seu valor de uso, isso é, exige vendê-la. E que, por outro lado, realizar a mercadoria como valor de uso exige negar o seu valor, isso é, exige consumi-la. Por que essa contradição interna é representada, já na forma simples do valor, como oposição externa? Porque na troca, a forma natural do linho aparece apenas como valor de uso, como coisa posta à venda e desejada por alguém. E a forma natural do casaco atua apenas como representante do valor. Ambas as mercadorias são valor e valor de uso, mas na troca, uma comparece como mero valor de uso e a outra comparece como mero representante do valor. Daí a ideia de oposição externa. Embora a forma simples já permita a Marx iluminar uma série de elementos decisivos a respeito da relação entre valor e valor de troca, ela é portadora de uma crucial insuficiência, se tivermos em vista uma sociedade em que as trocas são uma relação social frequente, universal. Segundo Marx, a forma simples, ao expressar o valor de uma mercadoria por meio de uma igualação a outra mercadoria, apenas coloca essas duas mercadorias específicas em relação de troca uma com a outra. Por isso, apenas distingue, por exemplo, o valor do linho de seu próprio valor de uso, algo que não poderia ser feito fora de uma relação de troca. Mas a forma simples não expressa a relação de igualdade e proporcionalidade quantitativa que o linho possui com todas as demais mercadorias. Apesar desse alcance restrito, a forma simples já contém em si o germen da sua própria complexificação. Conforme o linho estabelece relação de troca com um número crescente de mercadorias, surgem várias formas simples de expressão de seu valor. Sua forma simples se transforma, então, numa série sempre ampliável de expressões simples de valor. Assim chegamos à forma total, ou desdobrada. Lembrem-se que Marx denominou o lado esquerdo da igualdade de valor relativo e o lado direito de equivalente. Pois bem, na forma desdobrada, o valor relativo encontra expressão em uma longa lista de equivalentes, isso é, de outras mercadorias. E qual o significado desse desdobramento da forma simples em uma multiplicidade de formas simples? Na primeira, o linho encontrava-se em relação apenas com uma mercadoria, o casaco. Na segunda, ele encontra-se em relação com o casaco e com todas as demais. Em suma, encontra-se em relação social com o mundo das mercadorias. Na primeira, a relação de troca, a proporção que estabelece a igualdade, pode ser casual, pontual, acidental, já que as trocas não são uma relação universal. Na segunda, reencontramos algo que já vimos. Nas múltiplas expressões do valor, o valor do linho permanece o mesmo.
seja quando é expresso por botas, por bolsas, malas, cadeiras, etc. Aquele aspecto de aparente casualidade na relação de troca isolada já desaparece por completo. A forma desdobrada já nos revela com clareza que não é a troca que regula a grandeza de valor, mas o exato oposto. Por fim, na primeira havia um único equivalente. Na segunda, cada mercadoria que comparece na série de expressões simples do valor do linho é seu equivalente particular. Logo chegaremos ao equivalente geral. Antes disso, precisamos apontar as insuficiências da forma desdobrada. Primeira, a expressão de valor é incompleta. Ou seja, a série de expressões possíveis é sempre expansível, nunca se conclui. Segunda, a coleção de expressões do valor forma um todo desconexo, um mosaico de expressões do valor, como diz Marx. Em outras palavras, cada forma simples de expressão é apenas uma unidade autônoma da série de expressões. Por fim, se o valor relativo de cada mercadoria for expresso dessa forma, cada uma delas terá uma série infinita de expressões de valor e cada uma dessas séries será diferente da outra. Em suma, as mercadorias não compartilham uma forma comum de expressão do valor. Apesar das insuficiências, mais uma vez, já está contida nesta forma a solução de sua complexificação. Qualquer uma das equações da forma desdobrada contém a equação idêntica com as funções invertidas. Em outros termos, uma lista exaustiva do lado esquerdo, na função de valor relativo, e uma única mercadoria do lado direito, na função de equivalente. A lógica da inversão é a seguinte: se o linho expressa seu valor pela forma desdobrada, os possuidores da longa lista de mercadorias que aparecem como equivalentes devem, obviamente, trocar suas mercadorias pelo linho. Isso é, também, devem expressar o valor de suas mercadorias por meio do linho. Naturalmente, seria absurdo supor que todas as mercadorias passariam a funcionar como equivalentes gerais. Isso nos levaria de volta à forma desdobrada. No curso da própria dinâmica e processualidade das trocas, uma mercadoria qualquer é selecionada e se consolida como o equivalente que irá expressar o valor de todas as demais mercadorias. Isso significa que, mesmo que a princípio a possibilidade lógica de desempenhar esse papel exista para qualquer mercadoria, aquela que de fato assumirá essa função de equivalente geral é definida por processos históricos concretos. Essa forma Marx chama de forma universal. Agora as mercadorias expressam seus valores de modo simples, porque o fazem por meio de uma mercadoria singular, única. E expressam seus valores de modo unitário, porque todas o fazem por meio de uma mesma mercadoria. Resumindo, sua forma de valor passa a ser, simultaneamente, simples e comum a todas. Por isso a denominação universal. Historicamente, a forma universal é aquela exigida pela circulação generalizada de mercadorias. Seu surgimento pressupõe, portanto, que os produtos do trabalho, de modo sistemático e geral, assumam a forma de mercadoria. Conforme diz Marx, abre aspas, uma mercadoria só ganha expressão universal de valor porque, ao mesmo tempo, todas as outras expressam seu valor no mesmo equivalente, e cada novo tipo de mercadoria que surge tem de fazer o mesmo, fecha aspas. Ou seja, toda nova mercadoria que surge já sabe, entre aspas, de antemão, em qual mercadoria irá expressar seu valor. Não é mais o ato específico da troca que irá definir o equivalente apropriado.
como produto do mundo das mercadorias, de sua dinâmica, haverá já uma mercadoria para relacionar seu valor com o de todas as demais, o equivalente geral. Além disso, na forma universal, ao expressar o seu valor por meio de um único equivalente, as mercadorias deixam evidente não apenas aquilo que elas têm em comum com o próprio equivalente, mas também o que elas têm em comum entre si, o valor. É só nessa forma que os produtos do trabalho se relacionam entre si de maneira generalizada como valores. Quando uma mercadoria específica assume o papel de equivalente geral, ela passa a ser a própria forma do valor por excelência, a própria figura do valor. Sua forma corpórea passa a ser, para os indivíduos, consciente ou inconscientemente, a encarnação social e universal do trabalho humano. Isso é, a encarnação da riqueza. Aqui, possivelmente, vocês já estejam visualizando no papel desse equivalente universal o próprio dinheiro. Na verdade, o equivalente universal assume a forma dinheiro apenas quando expressar o valor de outras mercadorias se torna sua única e exclusiva função social. Ou seja, quando o equivalente universal apenas expressa valor, e quando apenas o equivalente universal expressa valor. Em outros termos, quando expressar valor passa a ser monopólio social da mercadoria que desempenha o papel de equivalente geral. Pensando na época em que Marx escrevia, qual seria essa mercadoria? O ouro. Na passagem da forma universal para a forma dinheiro, a única mudança é que agora é o ouro que assume a posição de equivalente geral. Marx sublinha que é importante ter em mente que o ouro não cai do céu nessa função. O ouro apenas se confronta com as demais mercadorias, como o dinheiro, porque muito antes já se confrontava com elas como simples mercadoria. O processo pelo qual o ouro assume o monopólio da expressão do valor é, de novo, um processo histórico. À medida que o ouro passa a circular em circuitos cada vez mais abrangentes na função de equivalente, conquista paulatinamente o monopólio dessa função. Para finalizar essa seção, percebam que se destacarmos uma linha de toda a série de valores que a mercadoria dinheiro expressa, temos a forma preço. Por exemplo, 20 braças de linho igual a 2 libras de ouro. Na próxima sessão, encaramos uma das seções mais difíceis e incompreendidas da obra. Porém, dados os elementos que já acumulamos, estou seguro que será uma leitura tranquila para todos. Na aula anterior, chamei a atenção para o fato de que algumas categorias sociais importantes podem ser observadas de uma perspectiva transhistórica. Ao mesmo tempo, no entanto, análise transhistórica não permite conhecê-las em suas especificidades históricas. Parece óbvio e trivial, mas basta lembrarmos do quão frequentemente no pensamento econômico acontece a confusão entre essas duas possibilidades. Não é por acaso, por exemplo, que Smith atribui uma propensão à troca à natureza humana. Também não é por acaso que Ricardo enxerga capital até no arco e flecha do caçador primitivo. Eles tomam aspectos que são específicos de uma sociedade específica como se fossem aspectos gerais da vida humana. Isso é, como se fossem historicamente transversais. Marx inicia essa quarta seção do primeiro capítulo fazendo um exercício semelhante de contraposição entre o que é geral e o que é específico. Segundo ele, a mercadoria, observada como mero objeto, não possui muitos segredos. Como valor de uso, ela possui algumas propriedades materiais, umas herdadas de seus elementos e estruturas naturais,
outras conferidas pelo trabalho humano. Por isso, a mercadoria é um objeto sensível, isso é, ela está num plano de existência acessível aos sentidos. Porém, segue ele, analisar a mercadoria como mero objeto útil abstrai justamente da especificidade social que confere a este objeto o caráter de mercadoria. Isto é, abstrai do seu caráter de valor. Quando o produto do trabalho é uma mercadoria, diz Marx, ele se torna um objeto sensível, suprassensível. Em outros termos, ele adquire também uma existência em um plano que não é sensível, uma existência puramente social, conforme já vimos no início desta aula. Mas nem mesmo com isso é possível explicar o caráter misterioso da mercadoria, que é o que interessa Marx nesta seção. Por que isso não é suficiente para elucidar o que Marx pretende elucidar? Segundo ele, como valor de uso, a mercadoria é mero objeto sensível. Não há desafio de compreensão aí. E como valor, ela é objeto suprassensível, cujo segredo já foi descoberto nas sessões anteriores. Como valor, a mercadoria é fruto do conteúdo comum de todos os diversos trabalhos, ou seja, é fruto do trabalho abstrato. Ela tem sua grandeza determinada pelo tempo de trabalho socialmente necessário. E o caráter social deste trabalho deriva da divisão social do trabalho, isso é, do fato de que as pessoas trabalham umas para as outras. Assim, diz Marx, o caráter enigmático da mercadoria não surge de nenhuma das suas duas dimensões. Ele surge de sua própria natureza dupla, isto é, do fato de que o produto do trabalho assume, universalmente, a forma de mercadoria, essa unidade de contrários, essa unidade de valor e valor de uso. Naturalmente, isso requer muita explicação. Tanto é assim que, na minha leitura, Marx, reconhecendo a dificuldade desse tópico, explica a mesma coisa de 3 maneiras diferentes. No que vem a seguir, lembrem-se daquilo que já sabemos a respeito da substância, da magnitude e da forma do valor. Isso será decisivo para a compreensão. Acompanhem de perto os próximos 3 passos. Primeiro passo. De saída, Marx sublinha que todos os diversos trabalhos humanos possuem algo em comum, um mero dispêndio de força humana de trabalho orientado a uma finalidade. No entanto, quando os produtos do trabalho assumem a forma de mercadoria, a igualdade dos trabalhos comparece como, abre aspas, igual objetividade de valor dos produtos do trabalho, fecha aspas. Em outros termos, a dimensão comum dos trabalhos pode ser entendida como sendo transhistórica. Mas quando os produtos do trabalho assumem a forma de mercadoria, essa igualdade se expressa como relação de valor entre as mercadorias. Essa igualdade se afirma na igualação das mercadorias por meio de seu conteúdo de valor. Segundo passo. A medida do dispêndio de força de trabalho por meio de sua duração é também transhistórica. Ou seja, em qualquer época, o dispêndio da força de trabalho pode ser medido pelo tempo. Mas quando os produtos do trabalho assumem a forma de mercadoria, esta medida comparece como grandeza de valor da mercadoria. Isto é, torna-se uma propriedade do produto do trabalho. Terceiro passo. A existência de relações entre os trabalhos, o caráter social do trabalho, é transhistórica. Vimos isso claramente na discussão da seção 2 sobre a divisão social do trabalho. No entanto, quando os produtos do trabalho assumem a forma de mercadoria, tais relações se processam por meio de relações sociais entre as mercadorias, na troca. Em síntese,
O caráter misterioso da forma mercadoria, segundo Marx, é que ela reflete os traços sociais do trabalho como traços objetivos dos produtos do trabalho. Ou seja, as propriedades sociais da atividade produtiva assumem a forma de propriedades naturais objetivas dos produtos do trabalho. Em outras palavras, comparecem como propriedades das mercadorias. No enunciado mais comum, temos que as relações entre os seres humanos aparecem como relações entre coisas. A rigor, isso já nos dá o núcleo básico da compreensão sobre o fetichismo. Mas sigamos ampliando. Na sequência, Marx afirma que a relação social do produtor com o trabalho social total aparece como relação do seu produto do trabalho com os demais produtos. Ou seja, a relação social é travada entre os objetos, no mercado. É travada externamente, à margem de cada produtor. Complicado? Certamente é complicado. Vejamos então a seguinte analogia utilizada por Marx para ilustrar o que está sendo afirmado. Ele recorre ao processo de ver algo. Segundo ele, a impressão luminosa de um objeto externo sobre a retina, decodificada pelo nervo óptico, não é uma representação subjetiva do nervo. Ou seja, não é um engano, uma ilusão ou uma criação da mente. É a imagem de algo que existe de fato e que se encontra fora do nervo. Em outros termos, nesse processo de ver, algo que é externo, no caso o objeto, aparece como propriedade interna, no caso a imagem. A analogia, portanto, tem o intuito de indicar que propriedades do trabalho humano, que são externas ao produto, aparecem como propriedades internas da mercadoria. Nesse ponto, porém, o próprio Marx reconhece que a analogia chega ao seu limite, porque nela ocorre uma relação física entre coisas físicas. Ou, para usar os termos já utilizados, ocorre uma relação puramente sensível entre objetos puramente sensíveis. Isso é, a luz refletida do objeto é efetiva e materialmente lançada no olho. Por outro lado, na forma mercadoria e em suas relações de valor, não há nada relacionado à natureza física ou a relações sensíveis. Nesse caso, as relações sociais se exteriorizam daqueles que as produzem e reaparecem no produto de seu trabalho. Ou seja, as propriedades sociais do trabalho se projetam nos produtos do trabalho. Por isso, diz Marx, assumem forma fantasmagórica. Dito isso, Marx sublinha que uma analogia mais adequada deve ser encontrada. E ele o faz na região nebulosa do mundo religioso, segundo suas palavras. Nessa nova ilustração, o intuito é indicar que os produtos do trabalho aparecem como se estivessem dotados de vida própria, como criaturas independentes que travam relações entre si. Por isso, ele lança a mão do termo fetichismo. A palavra fetichismo vem do português feitiço e indica a crença de que certos objetos inanimados são dotados de vida própria. Ou seja, quem pensou em conotação sexual pensou errado. Assim, a denominação fetichismo apenas sintetiza o que foi dito até aqui nessa segunda parte da aula. Marx, reconhecendo a dificuldade do tópico, explica mais uma vez de outra forma. Acompanhem os próximos 4 passos. Primeiro, objetos úteis são mercadorias apenas quando são produto de trabalhos privados, mutuamente autônomos, realizados independentemente uns dos outros. Segundo, o conjunto desses trabalhos privados é o trabalho social total. Terceiro,
como os produtores só travam efetivamente contato social entre seus trabalhos por meio da troca de suas mercadorias, os traços sociais de seus trabalhos privados só aparecem nesse âmbito, o da troca. Quarto, por causa disso, os trabalhos privados só atuam de fato como elementos do trabalho social total por intermédio da troca. Isso é, por intermédio das relações que a troca estabelece entre os seus produtos. A conclusão é que as relações sociais de produção não aparecem como, e não são de fato, relações diretamente sociais entre pessoas em seus trabalhos. Elas aparecem como, e de fato são, relações coisificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas. Em outros termos, mais claros, o caráter social das relações é transferido aos produtos do trabalho. E as relações entre pessoas ocorrem por intermédio desses produtos. Percebam que Marx procura demonstrar que não se trata de mera ilusão, de mero engano, que uma vez dissipado, poderia ser superado. Ao contrário, ele está afirmando que nessa estrutura mercantil da sociedade capitalista, as relações sociais de produção de fato são coisificadas, de fato são exteriorizadas, ou, para usar uma tradução mais conhecida, de fato são alienadas. Talvez vocês estejam com a impressão de que toda essa análise desemboca em uma crítica moral da sociedade mercantil. Uma crítica que acusaria simplesmente que as relações sociais não seriam mais diretas, mas sempre mediadas por coisas. Certamente essa crítica pode ser feita. Contudo, não é ela que carrega todo o peso dos resultados dessa análise. Vejamos. De acordo com o que foi dito até aqui, é possível afirmar que, na prática, o que interessa aos agentes da troca é quantos produtos alheios eles obtêm em troca de seu próprio produto. Ou seja, em que proporções os produtos são trocados. Tais proporções, porém, variam constantemente, independentes da vontade, previsão ou ação daqueles que realizam a troca. Por quê? Porque as proporções em que as mercadorias se trocam dependem de suas grandezas de valor. E suas grandezas de valor, por outro lado, são determinadas por condições sociais de produção nas quais o produtor individual desempenha apenas papel atomizado. Por isso, o movimento social dos produtos do trabalho e das proporções em que se trocam aparece como um movimento de coisas, à margem da vontade e do controle dos produtores. Ao contrário, são eles que estão subordinados a esse movimento. Aproveitando o momento, poderíamos traduzir esse resultado em linguagem mais corrente e dizer que já temos elementos para dizer que os sujeitos estão subordinados às oscilações e aos humores do mercado. Esta sim é uma conclusão crítica de peso significativo. Se porventura ainda estiver difícil, recapitulo na sequência o conjunto da seção de maneira bem resumida. Vimos que o trabalho humano se exterioriza como propriedade das mercadorias, que a medida do dispêndio de trabalho se exterioriza como grandeza de valor das mercadorias, que o caráter social do trabalho se exterioriza como relações entre mercadorias. Vimos que essas relações são determinadas pelas proporções em que esses produtos se trocam, que, por sua vez, são determinadas por suas respectivas grandezas de valor, que são determinadas pelo tempo de trabalho socialmente necessário, e que esse tempo é determinado pelas condições médias de produção. Vimos, portanto, que as flutuações dessas proporções ocorrem à margem da intenção, vontade e ação dos produtores.
Porque, conforme diz Marx, abre aspas, nas relações de troca contingentes e sempre oscilantes de seus produtos, o tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção se impõe com força de uma lei natural reguladora. Fecha aspas. Por isso ela os domina, os subordina, e não é por eles controlada. Essa é a principal conclusão de uma descoberta crucial que, espero, vocês já tenham compreendido: a determinação da grandeza de valor pelo tempo de trabalho. Na próxima aula, veremos como Marx apresenta uma categoria central para a sua crítica: o mais-valor. Até lá!